escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus adolescentes queridos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, remotamente, de forma virtual, para que a gente possa passar alguns momentos juntos, aprendendo e estudando mais um pouco da Palavra de Deus. Todos sabem que na semana retrasada a gente iniciou uma nova lição, uma nova revista, aliás, que é a revista O Reino Chegou. Vou perguntar para vocês já pegaram essa revista? Na igreja tem algumas cópias e eu tenho algumas comigo. Vou repetir de novo para vocês. Quem não tiver a revista, manda uma mensagem no grupo da UPA que eu me disponibilizo e vou levar até vocês, até a casa de vocês, para que vocês não precisem sair. E assim vocês consigam acompanhar, tá? É um tema novo, é um tema bem interessante, né? Na verdade é o centro do Evangelho que a gente vai estar estudando, e é essa revista aqui então, Território Nacional, o Reino Chegou. A gente está vendo algumas mensagens dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também do livro de Atos. Tudo bem? Antes da gente começar propriamente a nossa aula, queria convidar você a fechar seu olho, se concentrasse e juntos vamos orar a Deus. Ó Pai amado, te agradeço por esse momento que estamos aqui, ó Pai. É um momento, é uma oportunidade única, onde a gente pode estar estudando, aprendendo mais um pouco da Tua Palavra, Pai. Venho pedir que o Teu Espírito Santo preencha os nossos corações, para que o Senhor me use, ó Pai, fale através de mim, Pai. Não sejam palavras do Ronaldo, mas palavras do Senhor, ó Pai, que cheguem aos ouvidos, aos corações dos nossos adolescentes, ó Pai. Nos perdoa, nos abençoe, fique conosco. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bom, como eu disse, a gente está hoje nós vamos estudar a lição número 3. Vou colocar aqui. Lição número 3. Se você olhar aqui embaixo, você vai ter um rodapé, certo? No rodapé você tem lá as principais informações da revista, que é a chegada do reino de Deus e a instrução base, que é Marcos 1, 14 e 15. Está aqui a revista de vocês, essa é a revista do aluno, certo? Então vamos acompanhar. Mudei um pouquinho a forma de slides nossos aqui, então vocês vão poder acompanhar todos os tópicos ali. Primeiro, que é a aula 3, né, a chegada do reino de Deus, e assim vai indo, texto, contexto, natureza do reino, até a gente chegar no reino restaurado. Uma forma mais didática da gente poder estar estudando juntos, tá? Se você ainda não pegou a sua Bíblia, é muito importante, pegue a sua Bíblia, vamos manuseá-la. A Bíblia não é para você deixar guardada, é para você utilizá-la todos os dias. E hoje, com essa modernidade, com a tecnologia, a gente tem a possibilidade de ter a Bíblia no tablet, no celular. E se você começou a assistir a aula e não está com a sua Bíblia aí, com o seu celular, com o seu tablet, pausa o vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia e vamos juntos começar a nossa lição de hoje, tá? Lembrando, não é para usar o celular,
se não for para ler a Bíblia, hein? Então vamos lá. Lição 3, a chegada do reino de Deus. Vamos dar uma olhadinha no nosso texto e contexto agora. Assim a gente recapitula o que nós aprendemos. Vou colocar o slide maior aqui para vocês. Fica mais fácil também. A gente tem ali, então, lá em Marcos 1, 14, né, depois de João Batista ter sido preso, vamos ver o que aconteceu. A gente estudou desde o nascimento de João Batista, né? E a gente aprendeu que o ministério de João, ele era temporário, né? A gente sabia que ele veio apenas para iniciar o ministério de Jesus Cristo, de Messias. Lembrando que eles são contemporâneos, eles têm praticamente a mesma idade, com a diferença de 5, 6 meses, né? Então ele nasceu primeiro, ele foi pregando e em um certo momento ele precisou se retirar, né? Até para que o mestre, o Messias, começasse a aparecer e iniciar o seu ministério, né? Se vocês lerem lá em João 3:30, vamos abrir a Bíblia, João, livro de João, capítulo 3, versículo 30. Vamos praticar aí, manusear a nossa Bíblia. Convém que ele cresça e que eu diminua, né? Fica claro nisso que quem tem que aparecer é Jesus Cristo e não era João Batista. Continuando ali em Marcos, a gente vai ver. Aliás, vou pedir para que vocês. Não, a gente vai ler já já. Em Marcos 1:15, está lá, o tempo está cumprido. Não se preocupe, a gente vai ler todo esse texto de Marcos. E quando ele fala que o tempo está cumprido, o que quer dizer? Com a pregação de Jesus, estava finalmente se iniciando a consumação da declaração profética de Deus a respeito do futuro Messias. Lembram que lá no passado, Isaías profetizou, Amós também, outro profeta. Então agora, com a pregação de Jesus, isso aí já estava se iniciando. No versículo 15, também a gente vê o reino de Deus. O governo de Deus entre os homens por meio de seu mediador e pelo Espírito. Atualmente um reino gracioso nos nossos corações, mas um dia será um reino de glória visível. Então, o reino de Deus já está entre nós, né? O governo de Deus está entre os homens, nós temos através do mediador, Jesus Cristo, e nós temos conosco também o Espírito Santo. E isso vai ser consumado com a segunda vinda de Cristo. No mesmo texto, no finalzinho, aparece lá, arrependei-vos e credes no Evangelho. É a declaração de propósito do Evangelho de Marcos, para que nós nos arrependamos e que possamos crer no Evangelho. Continuando. Como eu falei, a gente vai ver a instrução básica agora. Então, a gente vai ver o item natureza do reino. Tá? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, que era o que a gente estava estudando ali no texto e contexto. Então, são 2 versículos de suma importância para que a gente possa estar estudando aí.
Vou ler de novo. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia. Fazer o quê? Pregar o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Continuando. João, ele começou a sua pregação aonde? No deserto. Lembra que ele vivia no deserto. E ele batizava nas águas do Jordão, né? E ele anunciava sempre que alguém maior viria depois dele. Em seguida, João Batista batizou Jesus. E Jesus recebeu a unção do Espírito. Nós estudamos isso nas últimas aulas. Depois, Jesus foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás. Após a prisão de João, Jesus foi para a Galiléia e começou a pregar o evangelho. Mas o que significa a palavra evangelho? Né? A palavra evangelho, antigamente, antes da vinda de Jesus Cristo, ela era utilizada para anunciar alguma coisa positiva. O nascimento de um rei, de um príncipe, a ascensão de algum deles ao trono, as notícias, as proclamações mais importantes que o governo dava, elas eram chamadas de evangelho. Se olharmos para o Antigo Testamento, a gente vê um conceito redentivo, né, que é o quê? Deus cuidando do seu povo. E um conceito futuro, ligado às diversas promessas de Deus de que haveria um tempo futuro de paz trazido pelo Messias. Isso está lá no Antigo Testamento. Então, a gente consegue perceber a natureza do reino de Deus, né? Tem toda uma história desde quando ele começou a sua pregação, desde João Batista, que veio de uma forma especial para anunciar a vinda dele. Jesus cumpriu os rituais judaicos da época, ele foi batizado, ele recebeu a unção do Espírito, ele foi perfeito, ele não pecou, ele foi tentado diretamente por Satanás. Depois João Batista foi preso e João Batista sai de cena e João começa toda a sua pregação. E começou lá pela Galiléia. Vimos também que a palavra evangelho, o significado dela, e o evangelho no Antigo Testamento tinha um conceito redentivo, Deus cuidando do seu povo, o reino de Deus, e um conceito futuro, ligado às promessas de Deus, que haveria um tempo de paz, seria trazido pelo Messias. Tá? Então vamos ver como que é esse reino futuro. Amós e Isaías haviam falado de uma revolução física e espiritual. Isso lá no Antigo Testamento, né? Isaías chegou até a anunciar uma revolução completa, um novo céu e uma nova terra. Se vocês não tiveram a oportunidade de ler o livro de Isaías, leiam. Vocês vão ver que tudo se cumpre no Novo Testamento. Porém, aos poucos, o aspecto físico foi sendo mais destacado, né? Não o aspecto espiritual. E quando Jesus falava sobre um reino de Deus, os discípulos imaginavam ser um reino político-social. Vocês imaginem, naquela época, Jesus foi para o deserto, foi para a Galiléia, começou a sua pregação. Não existia internet, não existia televisão, não existia jornal. O que você sabia era o que os profetas antigos escreveram. E, com o passar dos anos, lembrando que desde o último profeta até o Evangelho de Mateus, com a vinda de João Batista, passou-se um período de 400 anos, né? E a história foi se perdendo, e eles deram um enfoque maior
ao aspecto físico. Por isso que os discípulos imaginavam que quando Jesus falava do reino de Deus, era um reino político, social, por causa disso. Agora eu pergunto para vocês, o reino de Deus já chegou? Vamos ler então João 18, 36. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 18, versículo 36. Eu coloquei aqui também. Respondeu Jesus. Vou colocar maior para que vocês possam acompanhar. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Fica claro que naquele momento não se tratava de acontecer um reino físico, um reino político, um reino econômico, como eles pensavam, e sim também de um reino espiritual, né? A gente pôde ver ali no versículo 36 do capítulo 18, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então fica claro. Logo depois, Pilatos, o que Jesus disse a Pilatos? O meu reino não é deste mundo. E o que significa que o reino não é deste mundo? Significa que ele seja uma invenção? Muito pelo contrário. Isso não significa que ele seja real. Tá? É um reino real. E o reino de Deus, ele já atua no nosso mundo. Não só atua, como ele está em expansão. Ele se desenvolve. Porém, ele só será consumado com a segunda vinda de Cristo. Então, o reino de Deus já está aqui entre nós. Ele já está atuando. Está em expansão. E depende de mim e de você. E muitos aspectos do reino somente vão ser concretizados na segunda volta de Jesus, como a gente viu. Então, é o reino futuro. Agora, como responder à chegada do reino? Essa é uma pergunta que nós como cristãos, a gente tem que saber, entender tudo isso daí. Então vamos lá, espera-se uma resposta daqueles a quem o reino foi anunciado. O reino foi anunciado. Mas qual é essa resposta? Vamos ler lá Marcos 1:15. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Lembra que a gente viu que o propósito do livro de Marcos, né, é nessa frase, é focado nessa frase. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Sendo assim, esse reino terá duas formas de se manifestar. Uma de salvação e outra de condenação, né? Primeiro, nós nascemos em pecado. Nós somos pecadores. E para que a gente tenha a salvação, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e crer no Evangelho. De outra forma, só haverá condenação. O arrependimento
não é um sentimento, tá? Mas o arrependimento é um reconhecimento de que você é pecador, de que eu sou pecador, das nossas falhas. E não é só isso, você tem que abandonar esses erros, essas falhas, abandonar o pecado. Esse é o verdadeiro arrependimento. O reino de Deus, ele requer novidade de vida, uma vida nova. E você tem que se revestir do novo homem. O reino precisa ser aceito pela fé. Assim, já podemos começar a ver o reino futuro em nossas vidas. Quando eu estava estudando a lição, essa frase me chamou muita atenção, que eu transcrevi aqui para vocês. O reino precisa ser aceito pela fé, e assim podemos começar a ver o reino futuro em nossas vidas. Quando a gente se arrepende e começa a crer no Evangelho, você começa a trabalhar de uma forma diferente, a frequentar a escola de um jeito diferente, sempre pensando no reino de Deus. Então você vai trabalhar porque você precisa, é lógico. Mas qual a maior motivação? É você, através do seu trabalho, através do seu estudo, manifestar o reino de Deus em sua vida. Né? Esse é o foco, o nosso alvo. Então a gente já sabe como responder à chegada do reino de Deus. Mas eu pergunto para vocês, quais são as suas prioridades diárias? O que você prioriza? Hoje nós vivemos um momento diferente por causa da pandemia do novo coronavírus, né? Vocês são adolescentes, pessoas que acabam ficando mais em casa. E quais são as suas prioridades? O que você está fazendo pelo reino de Deus? A sua prioridade é apenas estudar? São seus amigos? Você fica conversando com eles, jogando com eles de forma virtual, ou às vezes um ou outro amigo, vocês se encontram sem aglomeração. No dia a dia, qual que é a sua prioridade? Seu namorado? Sua namorada? Você gosta de brincar? Antigamente ficava mais fácil para a gente jogar um futebol, praticar algum outro esporte. Qual que é a sua prioridade? Pense um pouco. Uma pergunta para mexer com vocês. Temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar ou todas as outras coisas? Como exemplo, nós vimos ali. Os estudos dos amigos, namorado, namorada, você brincar. Você tem que buscar essas coisas? Sim, você tem que buscar essas coisas. Mas não em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Isso é muito importante. Então, o reino de Deus deve ser prioridade na sua vida. Você vai praticar todas essas outras atividades sempre buscando o reino de Deus. O reino de Deus envolve o quê? Tudo o que Jesus ensinava, tudo que ele fazia, sofria ou pedia em oração. Lá em Mateus 6, 9 a 11, quero que vocês abram a Bíblia, que esse texto é um texto muito importante no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Não está transcrito aí, tá? 9 a 11, que é a oração dominical, quando Jesus nos ensina a orar. Vamos ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, fica claro que já no início da oração, ele já nos ensina: venha o teu reino. É uma prioridade. O reino de Deus deve ser buscado por nós.
Vocês já estão com a Bíblia aberta aí, em Mateus. Vamos só no mesmo capítulo, só que no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como está aí no final do slide. Buscar a Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o reino e a justiça. Todas essas outras coisas serão acrescentadas. Quais são essas outras coisas? Os estudos, a profissão que você vai ter, o namorado, a namorada, os seus amigos. Você buscando o reino de Deus, você vai ser orientado por Deus a estudar para a profissão correta. Isso já vai estar no seu coração. Você vai sentir, desde que você faça isso dessa forma, com essas prioridades. E você vai fazer bem feito, porque você vai estar fazendo também para o reino. Então, o reino de Deus tem que ser a nossa prioridade. E o reino de Deus restaurado. Dentro do reino de Deus, existem 3 esferas de relacionamento. Tá? E a gente vai estar vendo quais eram essas esferas, quais são essas esferas, o que nós temos que fazer e o que aconteceu com essas esferas de relacionamento. Vamos lá. Primeiro, é o mandato espiritual. A gente vai ver. Segundo, o mandato social. E o terceiro, o mandato cultural. Mas o que é isso daí? Vamos ver então. O reino de Deus que Jesus veio anunciar, de certo modo, é a restauração do reino original de Deus. Então, quer dizer que lá, quando ele criou o mundo, antes da vinda do pecado, o que aconteceu? Nós tínhamos esses relacionamentos. Primeiro, ele criou o homem e a mulher para viver sob a instrução de Deus e não no lugar de Deus. Certo? Isso é uma grande diferença. Adão e Eva, eles deveriam manter um relacionamento íntimo com Deus, uma vez que Deus os criou à sua imagem e semelhança. Isso é o que podemos chamar de mandato espiritual. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles se relacionavam diariamente, eles conversavam diariamente com Deus. Esse é o mandato espiritual. Como está o seu relacionamento com Deus? Em segundo lugar, nós temos o relacionamento entre os integrantes da família, que é um mandato social. E em terceiro, era o que envolvia todo o trabalho do ser humano, que deveria cultivar a criação, que era o mandato cultural. Só voltando aqui, o mandato social é o relacionamento que eles tinham entre eles, entre Adão e Eva. Não havia pecado. Eles se relacionavam muito bem. Um não tinha vergonha do outro. E, em terceiro, como a gente viu, o mandato cultural era o trabalho que eles tinham que desenvolver como ser humano. Eles deveriam cultivar a criação. Eles tinham todo aquele jardim, os animais, enfim, eles que deram nome aos animais, que nada mais era do que esse mandato cultural, esse relacionamento cultural. Como eu falei, com a queda, com a entrada do pecado no mundo, todas essas 3 esferas de relacionamento dentro do reino de Deus foram todas afetadas. Após comerem o fruto proibido, Adão e Eva fugiram da presença de Deus e se envergonharam. Eles cobriram seu corpo com folhas,
se esconderam. E isso fica claro, fica demonstrado que o mandato espiritual havia se quebrado. Adão acusou Eva. Lembra que Eva foi seduzida pela serpente, ela comeu do fruto proibido. Adão depois foi lá também, comeu do fruto proibido. E quando Deus questionou eles, Adão, a primeira coisa que fez foi lá, apontou o dedo e falando, foi ela que comeu o fruto. Né? Já quebra também o relacionamento entre família, que é o quê? Relacionamento social, mandato social. E tem a desestruturação do mandato social, né, que vem em forma de uma maldição divina. Vamos ler esse texto em Gênesis, para que a gente possa entender. Gênesis capítulo 3, versículos de 17 a 19. Vamos lá? E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Bem pesado, né? Essa consequência do pecado de Adão e Eva, com a entrada do pecado no mundo, né? Em forma de maldição, que agora ele iria ter que trabalhar, ele se cansaria, né? Ele iria comer ervas do campo, enfim. Houve a desestruturação do mandato social também. E o reino de Deus que Jesus anunciou é a restauração disso, do que já foi quebrado. Nosso relacionamento com Deus já começa a ser restaurado quando você se relaciona com Deus. Nossos laços familiares, sociais, já começam a ser abençoados. E o nosso trabalho tem outra perspectiva dentro do reino de Deus. Lembrando, o reino de Deus deve ser prioridade na nossa vida. Tá? Arrependei-vos e credes. Essa é a mensagem que Marcos deixa para a gente. E, consequentemente, através da pregação de Jesus, os relacionamentos serão restaurados. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi uma aula muito interessante a gente estudar o reino de Deus, né? A gente às vezes não tem noção que o reino de Deus já está aqui entre nós, e nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dele, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus enviou Jesus para inaugurar o seu reino, um reino redentivo e futuro. Como disse, esse reino está em expansão. Enquanto aguardamos a sua restauração plena, nós temos que viver como súditos fiéis, para que cumpramos a missão de proclamá-lo. Proclamar o Evangelho, que somente através de Jesus Cristo que vem a salvação. Como igreja do Senhor, somos agentes da proclamação e transformação por meio do seu Evangelho. Mas não é para você ser um agente secreto. Sabe aquele agente que se esconde, que ele é secreto, que ninguém sabe quem ele é? Não pode ser assim. Nós temos que ser agentes da proclamação e da transformação através do seu Evangelho. Como disse Jesus, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Com isso a gente
finaliza a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um domingo abençoado, né? Passamos pelo Natal agora, pode ver que eu estou até de vermelho aqui, em comemoração ao Natal. E 2021 já está aí, próxima semana. Se você, mais um recado, não pegou a sua revista, manda uma mensagem no grupo da UPA de WhatsApp, por favor, tá? Para que eu possa levar a revista para você. Pode falar com o Christian na igreja, se também você não conseguir falar comigo. O Christian tem algumas revistas lá separadas. Se você não, se porventura acabou as revistas, isso é um bom sinal. Vocês estão pegando lá e eu tenho mais algumas aqui comigo, tá? Vocês tenham um domingo gostoso, abençoado, na presença de Deus e que vocês se preparem já para o culto à noite. Certo? Agradeço demais. Um bom domingo. Até a próxima.